Todos os seres vivos necessitam de energia para manterem-se ativos, alimentar, crescer, reproduzir. A forma de obtenção dessa energia é variada e envolve processos diversos e complexos, conhecidos como metabolismo. E na natureza isso acontece de maneira distinta, dependendo da espécie. Eu sou o Ride Carlos e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre o processo de manutenção dos seres clorofilados, mais precisamente das plantas. Se você pensou em fotossíntese, você está certíssimo. Mas não só isso, também falaremos da nutrição vegetal e respiração celular. E se você por alguma razão pensa que são a mesma coisa, está totalmente enganado. Afinal, o que é nutrição vegetal? O que é fotossíntese? O que é respiração celular? É o enfoque dessa aula. Em primeiro lugar, precisa-se ter a concepção de que a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. A fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode aproveitar essa energia. Pode-se dizer que uma grande fração dos recursos energéticos do planeta resulta da atividade fotossintética, em épocas recentes ou passadas. O termo fotossíntese, de modo literal, significa síntese utilizando luz. A fotossíntese ocorre em organelas denominadas cloroplastos. Essas organelas estão presentes nas mais diversas partes da planta. Entretanto, a sua maior ocorrência é no tecido interior das folhas, denominado mesófilo. Os organismos fotossintetizantes utilizam a energia solar para sintetizar compostos carbonados que não poderiam ser formados sem auxílio de energia externa. Mais especificamente, a energia luminosa dirige a síntese de carboidratos, os quais são utilizados no metabolismo celular da planta, a partir de dióxido de carbono e água, com a liberação de oxigênio, como pode ser observado nesse esquema de reação química. A planta retira água e nutrientes minerais, sobretudo do solo, essencialmente por meio da raiz. Quando o nutriente é utilizado em grande quantidade por um vegetal, ele é considerado um macronutriente. Se for utilizado em pequena quantidade, é considerado um micronutriente. Esses termos não se relacionam com o tamanho do nutriente, e sim com a quantidade em que são utilizados. Entre os micronutrientes, podemos citar como exemplo o manganês, o cobre, o zinco e o ferro. A água e esses nutrientes, juntamente ao gás carbônico absorvido pelas plantas na presença de luz, são então produzidos moléculas orgânicas. Como exemplo de molécula orgânica produzida, citamos a glicose, que através de outras transformações irá formar amido, celulose, proteínas, aminoácidos, entre outras substâncias. Ou seja, por meio desse processo, a planta produz seu alimento. Seres que produzem seu próprio alimento são chamados de autotróficos. Mas para que a fotossíntese ocorra, são necessárias duas etapas no cloroplasto: a fase fotoquímica, também chamada de fase luminosa, e a fase de fixação do carbono, também conhecido como fase escura ou ciclo de Calvin. De modo simplificado, na fase luminosa ou fotoquímica, que ocorre nos tilacoides do grano do cloroplastos, é onde acontece a captação de energia luminosa, e esta é utilizada na produção de moléculas de adenosina trifosfato, a ADP, que é a principal forma de energia química, e na redução de moléculas de NADP+. A redução ocorrerá com a utilização proveniente da quebra de moléculas de água, que é o processo de fotólise da água. Observe que o oxigênio liberado pela fotossíntese é proveniente da quebra de água, e não da fragmentação do gás carbônico, um equívoco muito comum. Esse processo dará origem ao NADPH,
que será utilizado nas reações de fixação do carbono, fornecendo energia. A fase escura, ou de fixação do carbono, ocorre no estromo do cloroplasto. Ele consiste em um conjunto de reações que ocorre de forma cíclica, sendo responsável pela produção de carboidrato que vão servir de alimento para o organismo. Esse processo realiza a fixação do carbono atmosférico, pois utiliza moléculas de gás carbônico, o CO2, como fonte de carbono para a produção dos açúcares. Vale destacar que a fase fotoquímica ou fase clara precisa da presença de luz para que ocorra a formação de energia química. Já a fase escura só precisa de que a energia química esteja disponível. As substâncias que foram produzidas na fase clara vão ser utilizadas na fase escura, e isso pode acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite, na presença ou na ausência de luz. Como dito antes, fotossíntese e respiração celular não são a mesma coisa, porém elas estão intimamente ligadas. Nesse processo, moléculas orgânicas de alimento, como a glicose, reagem com moléculas de gás oxigênio, produzindo moléculas de água e de gás carbônico, além de energia, como pode ser observado nesse esquema de reação química. Retomando o exemplo da primeira reação genérica da fotossíntese, verificamos a formação de glicose por meio de água e gás carbônico na presença de energia luminosa, com o desprendimento de gás oxigênio. Observe que na respiração celular, esse açúcar e o oxigênio serão agora consumidos, gerando gás carbônico, água e energia. Essa energia vai ser utilizada para os processos vitais da célula, e o gás carbônico e a água vão então servir de substrato para um novo ciclo na fotossíntese. Ou seja, a planta, por meio da fotossíntese e da respiração celular, fazem um ciclo completo. Esse ciclo é o que permite a existência dos terrários. Então já sabe, nada de cometer aquela gafe de que as plantas são os pulmões do mundo. Isso não minimiza em nada a sua enorme importância no planeta, mas sabemos agora que ela consome o oxigênio que produz e, de igual modo, desprende gás carbônico, o CO2, no ar em seu processo de respiração. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.